Olá, olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o paladino, né? O paladino da justiça, o paladino da verdade, aquele que defende a verdade, que traz à luz os conhecimentos que são escondidos nos discursos cheios de más intenções. Eu sou o pastor Jair, aquele que vem assim sempre, sempre, por volta de 11, 11h30 e na maioria das vezes bem de repente. Pois é, estamos aqui. Estamos aqui para conversarmos, eu na minha luta, com uma claridade. A minha filha da outra vez me prestou um sistema muito legal dela, que ficou melhor claridade. Vou ter que comprar esse material. E também vou ter que acertar a questão aqui do peguei até uma maquinazinha, mas não consegui colocar. Mas vamos aí ao que interessa. Tudo bem. Hoje o nosso assunto, sabe qual é? Hoje o nosso assunto é sobre os olhos de Deus. Sim, o olhar de Deus. Nós temos o olhar do homem. O olhar do homem é curto, é embaçado, é cheio de maldade, de malandragem. E quando eu falo isso, eu falo de forma bem geral. O homem, ele é terrível. Você vê várias análises, por exemplo, as análises da Rede Globo, é muito engraçado, né? Como a Globo trabalha nas suas informações. São olhares humanos, cheios, no caso deles, erros propositais. Erros. Acredita neles quem não busca analisar outros canais, outras informações. Assim também são os assuntos acerca do ser humano, são diversos. Já achei um livro meu sobre literatura, que tem muita coisa importante para que nós possamos falar. E estamos aí no dia 29, né? Já entrando no dia 30, em Corumbá, ainda está precisamente é, por volta em Corumbá, deve ser agora 10 horas e 45 minutos em Corumbá. Aqui nós estamos às 11 horas e 45 minutos. Mas o meu público, na sua maioria, é o pessoal de Corumbá, um povo que eu amo, que mora aqui no meu peito. Estou fazendo vários planos para Corumbá. Vai lá, meu irmão Vitor. Estou fazendo vários planos. E quem sabe, né? Muito bem, os olhos de Deus. Os olhos de Deus está focado em toda a humanidade. Não está focado apenas em determinada classe de pessoa. Deus não é como o homem. Deus não é assim como o homem. O homem não. O homem escolhe um tipo de pessoa e foca. Né? E principalmente quando ele não gosta daquela pessoa. Aí ele fica olhando, até descobrir alguma falha naquele homem. Para quê? Para depois divulgar aquela falha. São os fofoqueiros de plantão, certo? E que fica buscando defeito para tem outros homens, né? E quando eu falo em homem, estou falando a raça humana. Ó, pensa, pensa. Quando eu falo em homem, eu falo na raça humana. Eu falo na raça humana. É convencional isso aí. Isso é convencional, isso é um acordo da própria sociedade. Quando fala homem, está falando de homens e mulheres. Quando a Bíblia fala homem, está falando de homens e mulheres. Não está falando somente para homens. Compreenderam? Sim? Então vamos que vamos. Vamos que vamos. O olhar de Deus atento em todo lugar. Então, para Deus, não tem diferença, não, meu irmão. Deus não está preocupado aí com a cor de ninguém, com a religião de ninguém. Para começar, Deus nem olha para a religião. Você sabia disso? Deus lá quer saber que você é da Assembleia. Deus quer saber se você é da Batista. Deus lá quer saber se você é católico. Deus lá quer saber se você é macumbeiro. Deus não olha nada disso. Deus olha o seu interior. Deus olha
a sua intenção. E aí é que está o nosso assunto legal. Eu digo aí, nos meus escritos, eu digo o seguinte, que devemos tomar cuidado para não acharmos que somos superiores aos outros e que nós temos direito, somente eu serei salvo. Não fale assim. Você vai estragar todo o processo de evangelismo à proporção que você começa a dizer que só você será salvo. Alto lá! Você será salvo se você estiver nos conceitos de Deus. E Deus está de olho em você. Deus está de olho em mim. Deus está de olho em todos nós. Para ficar bem claro, neste nosso começo, vamos falar sobre meritocracia. Ué, tem meritocracia para Deus? Não, para Deus não há meritocracia. A salvação é pela graça. Deus não está nem aí pelas suas qualidades, qualificações, capacidade. Se você fala inglês, francês, se você é doutor, se você fez pós-doutorado, se você é formado nessa ou naquela. Deus, não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para isso. Deus não quer que você se capacite. Deus quer que você se entregue. Aleluia. Que coisa boa, que coisa gostosa. Deus quer que você se entregue. E não quer que você se prepare. Ora, essa. Veja todo o andamento de Deus. Então nós vamos lá. Aqui em 1 Pedro 3,12. Fala a Deus assim. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Sobre o justo não. Vamos falar outra coisa ainda. Mas nesse caso aqui, ele fala sobre o justo e seus ouvidos atentos à oração. Por que eu estou falando isso? Porque logo em seguida Jesus Cristo nos conta uma parábola de dois homens orando. E um orava da seguinte forma. Vamos lá. Vamos pegar aqui a oração dele aqui. Aqui. Vamos ver a oração dele aqui. E estando em pé o fariseu, eu já falei isso para vocês em outra live, ele orava desta seguinte forma: não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí que está do meu lado, aí, orando. Jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo muito, dízimo alto, dízimo que move toda a igreja. Também dou grandes ofertas. E diz ele ainda mais, jejuo. E o coitado lá conta Jesus essa parábola do publicano, aquele que já era reprovado pela sociedade. O publicano era aquele, sabe? Era eu e você, o publicano. O publicano, na verdade, era eu e você. Publicano era aquele homem que bebe uma cerveja, uma cachaça, uma bebida, e que começa a chorar e querendo ter uma chance com Deus, mas ele não sabe nem como chegar a Deus, coitado. O publicano, na verdade, é como aquela prostituta, sabe, que quer parar de ser prostituta. O publicano é como aquela mulher adúltera, que quer parar de ser adúltera. O publicano é aquele que está viciado em várias coisas e quer largar aquilo ali. O publicano, na verdade, é um homem que era recriminado, reprovado, estava fora da meritocracia. Esse é o republicano. E Jesus e o publicano oravam assim. Sabe como ele orava, tadinho? Ele orava assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia. Então Jesus nos ensinou aí no olhar de Deus, o que passou na prova foi exatamente este, que reconhecia que não tinha mérito nenhum. Que não tinha mérito nenhum. Vamos parar para pensar. Quantas pessoas você conheceu que tem mania de ser poderosa? Vamos lá? Quantas pessoas você conheceu que tem mania de ser poderosa? Puxa, inúmero, né? Posso falar nome? Não, não vou falar nome, senão não vai ficar legal, certo? Mas tem bastante, né, gente? Na televisão tem bastante. Aí perto de você, na tua série em Corumbá, aí a Ana Paula, aí em Campo Grande, Ana Paula tem bastante. Meu irmão Aldo Padilha, meu amigo obreiro como eu, sabe muito bem que tem colegas obreiros que acham que são o máximo. E quando pregam, quando saem do púlpito, eles só parece que vão voar como os anjos. Eles vão sair como os anjos, voando, de tão poderosos que eles são. Mas ele deve sim botar a cara no pó e agradecer a Deus por ter sido portador de tamanha mensagem dada por Deus.
mas é o olhar de Deus, está aí fitando a todo mundo, sabe? Observando atentamente. Deus é tremendo. No livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. E agora? Em todo lugar. Então quer dizer que socialmente Deus analisa todas as camadas sociais, certo? Isso quer dizer que olha, Deus olha, ao mesmo tempo que Deus está olhando para a nossa igreja. Eu vim de um culto maravilhoso, foi um culto maravilhoso. Minha irmãzinha Andréia Peixoto, minha irmãzinha Cristiane Castro. Ok, então, os olhos de Deus, pelo que eu acabei de ler aqui em Provérbios, capítulo 15, está em todo lugar. Quando você tá lá, sabe aquela salinha que você tá lá, não, quando você acabou de sair da igreja, é como sair de um clube, concorda comigo, né? É como sair para muitos sair de uma igreja, é como sair de um clube. Eu acho que para a maioria é como sair de um clube. Então para lá na porta, vai fazer o quê? Bater papinho com a amiguinha, com o amiguinho. E naquele lugar ali, quem está olhando? Quem está ouvindo? O Papai do Céu, o Todo-Poderoso. Ele está olhando, ele está observando. Os olhos de Deus. Eu me lembro quando eu era mais, estava fazendo viagem lá para o exterior. E na maior parte da viagem eu não era crente. Na volta, já crente. Mas eu cheguei a ouvir os irmãozinhos falando assim: tinha uns irmãozinhos safadinhos, safadinhos, sabe aquele crente safadinho? Que quando ele saía, tinha um que chegava a dizer que ele só era crente quando chegava um navio no porto, que ele só era crente só da cintura para cima. Já pensou na cabeça desse canalinha, né? Quer dizer que Deus não vai estar vendo ele fazer nada. Ele deveria pelo menos confessar que ele é um pecador. Bom, é isso aí. Oi, minha irmã Cristiane Castro. Estou sempre vendo as suas postagens, tá, irmã? E você também. Eu tô vocês, claro. Eu não perco nada. Bom, meu irmão Marcelino. Obrigado, Marcelino. Um homem que eu gosto de ler os comentários. Né? Mas tudo bem. Então lá no exterior, viajando, os olhos de Deus estão lá. Você pode sair de Corumbá e ir para Campo Grande, Deus vai estar em Campo Grande também. Deus é onipresente, onisciente. Então os olhos de Deus estão em todo lugar, fala o livro de Provérbios. Fazendo o quê? Contemplando os dois, tanto os bons quanto os maus. Tanto bom que a irmã Cristiane fez uma postagem sobre o julgamento de Deus. Ela foi corajosa ela estou falando porque ela está presente aqui conosco aqui nessa live. Ela está aqui presente, então posso falar. Ela postou da seguinte forma, que eu concordo contigo, tá, irmã? Que no julgamento de Deus, os que haverão os salvos e haverão os salvos que terão galardão. Isso você pode ver lá quando o nosso irmão Paulo explica sobre que uns serão salvos como que pelo fogo. Também está me assistindo a minha nobre, maravilhosa, digníssima, majestosa esposa, a morena que balança meu coração, a irmã Cristiane Peixoto. Muito bem, vamos lá. Queridos irmãos, então em Provérbio deixa claro, Deus está atento a tudo. Aí então o que eu faço? Eu começo a falar que com os olhos de Deus não há diferença. Mas antes, não, aí mesmo. Vamos aqui no primeiro versículo aqui, Eclesiastes 9, 12 e 3. Ora, você vê no mundo aí, nós vimos aí nosso irmão, eu já ia chamar ele até de irmão, que dizem que ele se converteu, tá, gente? O nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele não conhece a Bíblia. Ele não conhece o potencial da palavra de Deus, igual muitos que estão na casa de Deus. Eu chamo casa de Deus, mas eu tenho um pé atrás quando falo casa de Deus, porque a igreja não é mais casa de Deus, mas deve existir igreja que é casa de Deus, mas hoje em dia elas viraram um clubezinho, né? Viraram um clubezinho, com cartãozinhos diferentes, né? O cartãozinho de ouro, o cartãozinho azul,
Cartãozinho, e aquele cartãozinho mais pobrezinho, daquele sóciozinho bem fraquinho. Então, assim que está acontecendo. Mas os olhos de Deus estão atento em você, em mim e neles, certo? E nosso presidente, ele fala coisas também que ele, tadinho, não sabe, mas vamos orar por ele, para que ele possa poder se livrar das serpentes que estão em volta dele, serpentes fardadas. Muito bem. Vamos lá em Eclesiastes. Tudo sucede igualmente a todos, tudo. Olha que fala em Eclesiastes, coisa maravilhosa. Acontece tudo igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica como que não se sacrifica. Assim ao bom como o pecador, ao que jura e ao que teme fazer juramento. E isso foi uma preocupação do sábio. Uma preocupação do sábio. Porque uma, uma revelação tremenda foi na vida dele aquilo ali. A outra passagem de Eclesiastes ainda fala assim, olha, que Deus fez igualmente, dá a gente a mesma coisa que dá para o passarinho, para o cachorro, para o cavalo, para o periquito, para o papagaio. Sabe? Isso mostra o quê? Mostra a grandeza de Deus, como Ele ama a sua criatura, como Ele nos protege. Por isso que a gente erra muito quando a gente fica ansioso, preocupado em ter o que fazer. E Ele está vendo você reclamando, Ele está vendo você falando um monte de besteira. Eu posso te garantir uma coisa, eu terminei o ano dentro daquela palavra. E o justo viverá pela fé. Eu posso falar isso, e eu creio que você também possa, porque eu não vivi pela fé pedindo dinheiro de ninguém. Meu Deus me deu condições de resolver todos os meus problemas e os que estão aparecendo para o próximo ano, Ele também me dará. Mas por que eu estou falando isso? Porque o ouvido de Deus está atento e os olhos de dele estão atentos. E esse ano eu amadureci bastante. Não vejo mais anos ruins e anos bons. Vejo anos de ensinamento, de passagem de obstáculo, anos que te fazem ser uma pessoa melhor. Porque para você ser um bom cristão, você tem que ser uma pessoa melhor. E os olhos de Deus vê todo mundo igual, coloca todo mundo no mesmo nível. Deus coloca todo mundo no mesmo nível. Quando Deus chamou o povo de Israel e separou o povo de Israel, foi para que o povo de Israel fosse um modelo para todo mundo. Obrigado pela sua presença, irmã Lisandra, irmão Anderson, Israel. Obrigado. Então, Deus fez assim Israel para ser modelo. Israel cumpriu em grande parte o papel de modelo, porque Deus queria de Israel um povo para evangelizar os outros povos. Você sabia disso? Israel, o projeto de Deus não era acabar com a gente e só deixar Israel. O projeto de Deus está lá no Jardim do Éden. Era fazer do homem uma raça sem pecado, uma raça igualmente os anjos, sabe? Com os mesmos privilégios, com acesso à árvore da vida, sem envelhecer. Esse era o projeto de Deus. Mas, como diz o louvor, o meu orgulho me tirou do jardim. Então os olhos de Deus estão ali, como estava lá no jardim. Vocês lembram disso aí? Quando Deus olhou assim no jardim, a primeira coisa que Deus viu foi o quê? Viu Adão se escondendo. Oh, Adão se escondeu. E Deus olhou assim, ô Adão, o que está vendo aí, Adão? O que está vendo aí? O que está pegando, Adão? Sabe como é que é, né, Senhor? Eu não me senti legal, achei melhor me esconder. Quem foi que contou para você, Adão? Quem que passou essa malícia, Adão, para você? Senhor, nem te conto. Foi a mulher que tu me deste. Seja, a culpa é tua, Senhor. Tu me deu uma mulher, poxa, Deus deu uma mulher para ele perfeita. Você imagine a mulher que Deus deu para Adão. Deus deu um espetáculo de mulher, um capricho de mulher, em tudo agradava a Adão. Mas como ela não tinha, as ordens eram repassadas de Adão para Eva, a mulher caiu na conversa do diabo. Isso não colocou a mulher como culpada, como Adão tentou fazer. Pelo contrário, a culpa era de Adão. Por quê? Primeiro, porque ele provou
o produto da ciência do bem e do mal? Por quê? Se ele sabia que não podia. Então, Deus chama Eva. Já está uma plena investigação. Veja bem, os olhos de Deus estão sobre todo mundo. Então Deus já viu tudo aquilo ali. E estava previsto por Deus, e já existia por Deus a previsão que o homem não resistiria. Tá bom? Não seja burro a esse ponto. Como também Deus, quando fez o homem para ter relação sexual. Então o homem já fazia sexo lá no Jardim do Éden. Os outros animais faziam sexo, então o homem também fazia sexo. Então não existe essa questão também. Isso é balela, isso é uma mentira, são teologia puritanas, né? E que fica passando essas besteiras aí para. E tem cristão aí tem cristão que não toma ceia depois que praticou relação sexual. Tem mulher que não toma ceia se tiver menstruada. Isso tudo parte de uma teologia capenga, cheia de puritanismo. Bom, mas vamos voltar aqui. Deus está vendo tudo. E Deus viu lá no Jardim do Éden. Deus viu também Caim lá no Jardim do Éden, que estava querendo matar o irmão dele. E Deus falou para Caim: olha, Caim, acorda e desperta, e o mal está no teu coração. Ué, se Deus falou isso, que o mal está no coração de Caim, então o que Deus queria dizer? Então nós vamos aqui para Romanos, capítulo de número 8, versículo 27. Vocês estão atentos aí? Estão anotando? Ou estão abrindo as suas Bíblias aí para poder analisar nessa meditação, nesse raciocínio sobre a transformação do homem, sobre o mau entendimento do homem, o relacionamento do homem com Deus, como sempre capenga, né? Disse assim Deus, diz assim em Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Olha, meu Deus do céu, aquele que conhece os corações. Aqui, estou querendo pegar aqui, peguei. Muito bem, então vou pegar aqui, não. Vou pegar aqui Romano aqui para vocês, aqui para falar melhor de Romano para vocês. Então, aquele que sonda o quê? Os corações. Você está aí. Agora mesmo, nesse momento, você pode estar pensando um monte de besteira, né? Falando mal de mim, me chamando de chato. Não pode ou não pode? Claro que pode, né? Claro que você pode estar falando assim, ele é muito chato, né? Você pode, claro que pode. Mas vamos lá para Romanos capítulo 8. Vamos analisar um pouquinho aqui. Abri aqui minha Bíblia eletrônica. Tá ali a outra. No versículo de número... Cadê o versículo? 27. 27 aqui. Muito bem. Lembra bem que Romanos 8 vem depois de Romanos 7. Você acertou essa, né? Romanos 8 vem depois de Romanos 7. E Romanos 7 fala de quê? Fala da dificuldade do homem de agradar a Deus. O apóstolo Paulo acorda diante do grande problema, do grande impasse. Puxa, tudo que eu quero fazer, isso de bom eu não faço. Eu só faço coisa ruim. E agora? E o ruim eu não quero fazer, mas eu vou e faço. Eu não quero falar da vida da minha irmã, mas não aguento, a minha boca coça. E eu vou e falo da vida da minha irmã. Infelizmente nós somos assim. Tem aquele obreiro que gosta de fazer, meter o dedo e falar assim, agora vai falando. Não. Deus também fala com a gente. Nós somos tão problemáticos como qualquer outro crente. O que prega e o que ouve. E quando estamos assim, nós estamos resolvendo um problema da raça humana. Nós estamos resolvendo o quê? Um problema da raça humana. Porque Deus derrama chuva sobre os bons e maus. Então, é igualmente para todos. Não tem essa questão. A questão é humana. Essa é a nossa questão. É o que eu falei na minha oração para Deus aqui. Então, nós vamos aqui, abrir aqui. E então, no versículo de número 26, diz assim, ó, e da mesma forma, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de orar. Não sabemos nem o que havemos de pedir.
Tá entendendo? Que quando Deus olha para nós, gente, ele olha uma pessoa fraca. Quando Deus olha para você, pô, você pode estar de terno e gravata, cheio de poder, pulando. Você acha que está cheio de poder. E fala língua estranha, você acha que você está falando língua estranha porque está cheio de poder. Ele está falando língua estranha porque é só dom. Que não vou explicar isso agora não, tá? Senão é muito tempo. Veja bem, Deus está vendo a sua fraqueza. Como diz o louvor, Deus conhece a sua estrutura e sabe o que você está fazendo. Agora não é por causa disso que você não vai mais para a igreja, não é por causa disso que você não vai mais orar. O que o diabo quer é que você faça o certificado de falência espiritual. É isso que o diabo quer que você faça. O diabo quer que você diga acabou, não dá mais. Não, você não pode fazer isso. Deus te chamou, lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus sabia dessa situação. Deus sempre viu essa situação. Agora ele quer de nós o que? Postura, porque ele conhece os nossos pensamentos, as intenções. Ele sabe que nós estamos, às vezes, tão batidos, tão caídos, que não conseguimos nem orar direito. Então ele nos ajuda. Às vezes está com vontade de esganar, mas a gente precisa orar. Quando diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol. Quando você fica irado, Deus está vendo a tua ira. Então você se põe de joelho, clama a Deus, e Deus vai ajudar você a passar por isso. Aí no versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Então não adianta, você não vai escapar de Deus. Aí, só que na parte B, nos diz assim, e é Ele, é Deus, né, que intercede, é Ele, ou seja, é Jesus Cristo, é o Espírito de Cristo, que intercede por nós. Caramba! Me desculpa, caramba! É que eu fiquei empolgado. Veja bem, isso quer dizer que na matemática de Deus, quando você não consegue mais fazer nada, Ele que está sempre te vendo, entra em ação através do Espírito Santo e te ajuda a orar. Orar como convém orar. Aí você pode chorar, derramar as suas lágrimas, aquelas coisas que você não consegue passar, Ele vai fazer você passar, porque Ele está contigo. Amém? Mais uma vez, lembrando do Ele está contigo, né? O Senhor é muito bom. Então, vamos para a nossa próxima, como eu citei aqui, e dentro dessa passagem aqui, eu disse, já falei nas fraquezas, o Espírito Santo nos ajuda, toda a vida do homem é mantida pela graça, ou seja, meritocracia. Não há meritocracia, não é por mérito, sabe? Não, que mérito fica lá para esses homens aí, cheios de pecado, esses homens que cheios de manobras aí, lá no Congresso, lá, e até mesmo homens de farda, que querem mudar um código penal. Para que mudar o código penal militar? Esse código penal militar, ele é rígido. Eu que sou escrevente posso te garantir isso. Ele é muito rígido. Ele quer mexer para quê? Para quê? Para fazer maldade, né, gente? Para fazer maldade. Para fazer maldade. Que não precisa. Essa é uma das leis mais perfeitas que existe, são aquelas que incidem contra militares. Mas graças a Deus que nós não estamos nesta linha. Nossa linha é de Jeová, né? Graças a Deus. Uma questão aqui mais que Deus nos vê por igualdade, como eu já falei aqui, que Deus nos vê como igualdade, está em Mateus capítulo 5, 45, quando Jesus Cristo fala assim, para que vocês venham a ser filho, presta atenção comigo aqui, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aí Jesus explica aquilo que está em Provérbio, mas explicando para a gente que para que a gente possa ser filhos de Deus, a gente precisa passar por tudo que está nessa terra. A gente precisa sofrer do calor. Por exemplo, lá em Corumbá, um calor tremendo, maravilhoso, não é verdade?
só com ar-condicionado. Mas a gente tem que passar por isso. Às vezes a gente... meu Deus, meu pai, por quê? Por que perdi a minha mãezinha querida? Por que perdi meu irmãozinho querido? Por que perdi meu maridinho? Você perde seus entes queridos como qualquer outra pessoa. Você está sobre os efeitos da própria natureza como qualquer pessoa. A determinação de Deus para a natureza é que todos nós tenhamos chuvas e sol, mortes e vida, alegrias e tristeza. Só que eles não possuem a sabedoria que você possui. Qual é? De buscar a Deus. Segredo, hein? Eu acho que hoje eu vou trazer uma revelação. Olha, vocês conhecem esse livro aqui? Quem conhece aqui? Esse aqui chama-se Bíblia. Quem lê a Bíblia todo dia, ganha forças todo dia. Sabia disso? E quem ora todo dia, ganha relacionamento com Deus todo dia. Legal? Isso é legal, né, Beatriz? Isso é legal, Beatriz? Isso é ótimo. Meu irmão Carlos Demereiro, isso é ótimo. Esta questão de domínio da natureza de Jesus sobre nossas vidas. E ele provou isso no barco. Uma vez estavam lá reunidos no barco e viu o que ele fez ali. Começou lá aquela tempestade toda. Ele fez o quê? Tempestade, fica quietinho aí. Chuva, pode parar, acaba tudo. E tudo parou. Por que ele fez isso? Para mostrar o seu domínio sobre a natureza. Mas ele não diz, ele mesmo aqui, ele não vai interferir. Logo no versículo 46 diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Você está fazendo só o que a natureza é. Você tem que ir contra a natureza. Nesse caso, que os olhos de Deus estão sobre você, você tem que provar para Deus ter direito a ser filho dele. E o filho faz o quê? Faz a vontade de seu pai. Ainda continuando, sobre os critérios de Deus, já estou fechando aqui, sei que já estou com 30 minutos falando, os critérios de Deus, e a gente termina. Mas então, pastor Jair, como é que fica? Eu citei a nossa irmã, a Cristiane Castro, e sobre a salvação. E aqui eu vou mostrar para vocês, nessa passagem aqui, o que Deus faz aqui. Já começa em Malaquias 3,18. Veja o critério de Deus. E Jesus mostra isso para a gente. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e o que não serve. Até então, os olhos de Deus está vendo você dentro do mundo. Que diz Jesus, você está no mundo, mas não pertence ao mundo. Mas você vai sofrer todas as coisas do mundo. Então, se o crente se isolar e só ficar entre crente, ele está cometendo um grande erro. Crente tem que estar no meio de ímpio. Para quê? Para ganhar a palavra. Não estou falando para você beber cerveja. Eu não estou falando para você tomar cachaça. Eu não estou falando para você fumar maconha. Eu não estou falando para você adulterar, fornicar. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que conviver lá na sua empresa, nas festas da empresa, nos convites que você que você for ter, de aniversários, casamentos, você tem que ir. Porque você é um representante do reino de Deus e tem que dar um bom testemunho naquele lugar. Para que as pessoas venham. E Jesus sempre compareceu a todas as festas. Não ouvi isso aí, tá? Esse evangelho é um evangelho arranjado. Que o pessoal aí do mal colocou. Então, Deus fará a diferença. Interessante que Malaquias 3,10, 3,10 fala essa questão do dízimo. E aqui, que nesse versículo aqui, particularmente, ele está se referindo já a uma relação que seria feita, o que já foi feita, não me lembro bem agora, que seria feita dos judeus que sairiam da linhagem judaica por terem contrariado a lei, terem se casado com pessoas que não eram judias. Muito que bem, vamos lá. Em Mateus 13:47, a gente vê Jesus também nos mostrando a lei, como será feito os critérios de Deus sobre esta separação. Porque ele está
Lembra que eu ensinei o tempo todo aqui? Que ele está olhando. Ele está vendo lá. Você pode estar. Você vai, vou pular o carnaval. O problema é teu. Mas eu vou evangelizar no carnaval. O problema é teu. Ele está te vendo. Tá? Quero te avisar isso. Tô dando um pulo na boate. O problema é teu. Né? Ele está te vendo. Mas eu já vou casar com ela. O problema é teu. Ele está te vendo. Muito bem. O problema é teu. Certo? Só quero lembrar que Deus está te vendo e que ele faz seleção, sim, de pessoa, que eu vou entrar agora para a gente fechar. O reino dos céus o reino do céu é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, lembra que eu falei sobre o mar? O mundo é o mar, e você está lá no meio, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, bons e maus, bons e maus, de todas as espécies, os que servem e os que não servem. E quando a rede está cheia, repleta, é puxada para a praia. E então é separado os peixes que prestam, se põe no lugar, e os outros é feito o que com eles? Joga de volta para o mundo. Ou seja, joga de volta para o mar. Por que está falando isso? Porque não serve mais. Vai jogar para o meio que tem que ficar. E os olhos de Deus, irmãos, é cheio de misericórdia, mas também é seletivo. Chegará um momento que ele terá que praticar por o critério dele. Deus, eu poderia falar para vocês ainda sobre a forma, a questão da punição. É uma lei estabelecida por Deus. E os olhos dele acompanham isso. Que o homem colhe aquilo que planta. Por exemplo, todo mal que a pessoa faz, ela vai colhendo. Você pode não ver, mas ela está padecendo sim. E às vezes você nem sabe mais sobre a vida dela, você não sabe o horror que ela está passando. Bom, gente, quero agradecer a todos que estão aqui comigo, aqueles que começaram aqui na live, já no início da live, da live, perdão. E quero dizer a vocês que Deus é muito bom, que eu amo a Deus e que meu propósito é fazer sempre uma live voltada para a humanidade, assuntos humanos, e por essa razão eu estou buscando uma visão mais antropológica, sempre analisando pelo livro que é a base dos meus estudos, que é a Bíblia, tá bom? E tenho projetos bons que, se Deus quiser, será assim consumado. Fica com Deus, Deus abençoe. Agora, como eu já tenho tido de costume, gostaria de fazer uma oração. Antes da gente fechar, fazer uma oração, ok? Vamos orar junto? Eu acredito que você deve ter gostado aí do paladino da verdade. O pastor que assim, de repente, quase sempre, às 11, 11h30, aparece por aqui. Oremos ao Senhor. Senhor amado Deus, Pai eterno, bendito Deus, quero agradecer por cada vida que assistiu e que está assistindo e que assistirá a esta live. Senhor amado Deus, toma nas tuas mãos. Eu quero, Senhor amado Deus, te pedir a cura, Senhor. Que seja repreendido toda a enfermidade, Senhor. Aqueles que estão com problemas, Senhor, de coração, de pressão. Aqueles que estão com problemas, Senhor, psiquiátricos, Senhor. Aqueles que estão com problemas psicológicos, Senhor, problemas de desemprego, problemas financeiros. Toma nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, Senhor, Tu és a nossa prosperidade. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, e peço pela vida de cada irmão que está aqui comigo, Pai. Peço também, Senhor, por este ano que vai entrar, Senhor. Estarei junto com os irmãos, se Tu assim permitires, Senhor, nesse dia 31 de dezembro, orando com os irmãos ali em Campo Redondo. Deus, abençoe os Teus servos. Dê a eles, Senhor, uma festa maravilhosa neste Réveillon.
Que eles tenham, Senhor, um ano novo cheio de felicidade, cheio de vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, assim eu peço e agradeço. Amém. Fique com Deus. Assim eu termino esta live. Tá bom, gente? Um abração para todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Minha irmã Vera, também, obrigado pela sua presença. Deus te abençoe, né, em tudo. Amém? Fica com Deus. Louvado seja Deus.